Campeonato Brasileiro, com quase 40 mil torcedores do Mineirão, Cruzeiro ganhou! O Cruzeirão se deu bem, venceu a segunda seguida essa semana, bateu o Bragantino 2-1 de virada e agora tá um pontinho para sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro ganhou apertado, com uma dose de sofrimento, mas o importante é que o Cruzeiro ganhou e o Cruzeiro teve uma baixa importante de última hora. O atacante Caio Jorge não participou do jogo, problema físico. Ele foi substituído pelo atacante Neiser Villarreal, que aliás foi herói e vilão ao mesmo tempo no jogo de ontem. Fez um gol muito importante, mas perdeu pelo menos 3 oportunidades inacreditáveis. Vamos às informações do jogo. Logo aos 5 minutos, susto no Mineirão. O Bragantino abriu o placar. O atacante paraguaio Isidro Pita recebeu na área, tocou pro lateral Andrés Hurtado. Dominou e chutou. Um chute até fraco no canto. Só que o goleiro Matheus Cunha, na primeira bola que foi ao gol do Cruzeiro, o Matheus Cunha aceitou. E dali por diante, ele passou a ser vaiado pelos torcedores no Mineirão. Aos 17 minutos, reação do Cruzeiro. Fagner, num ótimo cruzamento, lançou o Villarreal na cara do gol. Ele bateu de primeira, deixando tudo igual. Dali em diante, ainda desperdiçando pelo menos 2, 3 chances incríveis do atacante Villarreal. No segundo tempo, aos 4 minutos, a virada do Cruzeiro. Kaique deixou o Villarreal de frente pro goleiro. Perdeu de novo, mas desta vez o Christian estava ligado. Aproveitou o rebote e completou, fazendo 2-1 para o Cruzeiro. Aos 20 minutos, Bragantino até chegou a marcar o gol de empate com o atacante Lucas Barbosa, mas o árbitro marcou impedimento no lance. Resultado final, 2-1 Cruzeiro. Cruzeiro ganhou! Vamos ouvir a emoção dos gols do jogo no Rádio Esportes. A virada do Cruzeirão no Mineirão, com ele, o poeta azul, Piquitito. Pita, toca a bola, volta a bola, Hurtado, uma bomba! Gol do Bragantino. Primeiro chute a gol e o Matheus Cunha engoliu. 5 minutos e o gol do Bragantino. 1 para o Bragantino, 0 para o Cruzeiro. Fagner vai procurar o Arroio, tem o Neiser, entrou na área, vai fazer, bateu, é gol! É gol! É gol! Jogo aos 17 minutos, lançamento veio com o Arroio, bola passa e o Neiser domina, entra na área e bate forte de pé direito, bola morre no canto direito de Volpe e ele sai para o abraço. Tudo igual no Mineirão. Neiser, para o Cruzeiro, Bragantino também para Kaique, procurou o Neiser, vai Neiser! Ganhou, pintou o gol pra fazer, bateu, o goleiro pegou, voltou, Christian, vai fazer, bateu! Gol! Cruzeiro, Christian da 88, vira que vira, virou o Cruzeiro aos 4 minutos da etapa final. Bola do Kaique, o Neiser ganha do zagueiro, o goleiro sai e bate, o Volpe defende no rebote, Christian bate de pé direito com raiva e com fé no pé, bola vai pro fundo do barbante. Cruzeiro 2, Bragantino 1, detalhou Paulinho. Água, bola e pedra dura, tanto bate até que fura. Ô Villarreal, meu filho, aprendeu Villarreal, é o capitão Christian, só alegria,
sorri a China Azul, espalhada em todo o Brasil. Christian, Cruzeiro virou 2, Bragantino 1. Cruzeiro ganhou, Paulinho, Cruzeiro ganhou. Tá aí a emoção do Piquitito. Eu quero também a sua opinião. Depois da vitória na Libertadores, agora veio a vitória no Campeonato Brasileiro. Início promissor do técnico Arthur Jorge. Cruzeiro ganhou, Piquitito. O importante era a vitória. Ela veio com suor, com lágrimas, com sangue, com entrega, com carrinho de Gerson, que foi disparadamente o melhor em campo, juntamente com o Christian, com a entrega e o talento de Matheus Pereira. Grande vitória, atuação boa nos gols, nos dois laterais. No primeiro gol do Neiser, o de empate, quando o Hurtado fez 1-0, ele dá o passe pro Neiser chegar na frente do zagueiro e marcar o gol de empate. E depois do Kaique pela esquerda, no comecinho do segundo tempo, descobriu o Neiser, chutou o goleiro, soltou e no rebote o Christian fez o gol da virada, o gol da vitória, que abre ânimo, levanta o moral do time, da torcida para quarta-feira. Muda a chave, é Copa Libertadores da América. Libertadores é com o maior de Minas, é com o Cruzeiro. Estaremos aqui, quero você também para lotar o Mineirão com Cruzeiro e Católica. Grande vitória hoje, semana que vem contra o Grêmio a gente vai vencer. E aí, adeus, Zona da Degola. Semana com 2 jogos em casa, Pique, Libertadores, quarta-feira e o Grêmio no fim de semana. Já, vamos ouvir os jogadores. Olha, a equipe da Itatiaia escolheu como melhor em campo na partida o Gerson. Vamos abrir uma enquete pro torcedor votar aí no YouTube. O Rubens Júnior na transmissão votou no Christian. E aí, Gerson, Christian, Fabrício Bruno também foi legal no jogo, hein? Firme o Fabrício Bruno. Abre a enquete pra galera do YouTube. Vem, cola comigo no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Quem foi o melhor em campo, na opinião da galera, no YouTube? Bora lançar a enquete pra quem nos acompanha no chat do YouTube. Já vamos trazer personalidades, né? Os jogadores do Cruzeiro falando com a Itatiaia ao final do jogo. O lateral direito Fagner virou titular absoluto do Cruzeiro, deixando William e Cauã para trás. Ele, experiente Fagner, fala da assistência pro gol de empate e da importância desse resultado para a confiança do elenco cruzeirense. Fagner. Mais pela estratégia mesmo, de a gente ter jogadores rápidos na frente e tinha aquele espaço para a gente poder explorar, e eu fui feliz no passe, ele foi feliz na finalização, então eu fico feliz de poder ajudar. Então, como eu sempre falei, né, eu pretendo ajudar de qualquer forma e fico feliz de ter ajudado hoje com o passe e ele ter concluído bem. Últimos 4 jogos, Fagner, são 3 vitórias do Cruzeiro. Você falou um pouquinho antes com os companheiros aqui de confiança, né? E aí, no futebol, a gente sabe que isso conta muito, né? Agora tem Libertadores, depois tem um Grêmio em casa. É a chance de embalar e, quem sabe, com 5 vitórias em 6 jogos e aí de vez tirar o time da situação incômoda, né? Sem dúvida, né? Como eu falei, o futebol ele se resume muito à confiança, né? Então, se tudo der certo, a gente consegue essa vitória já no meio de semana, que é aquilo que a gente vai trabalhar para fazer. E você conseguir já outras vitórias, então isso vai te dando confiança, vai criando uma casca para a equipe, né? Então, eu acredito que aos poucos, né, a equipe também vai criando a cara do mister, né, para que a gente possa fazer aquilo que ele nos pede, aquilo que ele quer que a equipe faça. Mas acredito que para esses jogos iniciais dele, a equipe conseguiu assimilar bastante coisa daquilo que ele tem passado para nós, né? E o mais importante é que a gente tem conseguido vencer e, se tudo der certo, a gente sair dessa zona incômoda. Boa, Fagner! Tá rolando, hein? A enquete no YouTube. Bora lá, gente! Lança a enquete aí no YouTube pra galera. Põe a enquete no ar pra turma votar no Gerson, no Fagner ou no Fabrício Bruno. O Gerson jogou muita bola. Ele falou das críticas sofridas até aqui e comentou da sua dedicação para evoluir no time do Cruzeiro. Se não foi o melhor jogo dele ontem com a camisa do Cruzeiro, sem dúvida, dos melhores, hein, Gerson? Como eu sempre falo, eu sou o cara que mais me critico. Eu sou o cara, meu mais
crítico, vamos dizer assim. Eu sei do meu potencial, eu sei que eu sempre tenho que trabalhar para evoluir. Não é que hoje eu fui escolhido o melhor jogador em campo, que tá tudo certo, eu ainda tenho que continuar trabalhando com os pés no chão. Com a ajuda dos meus companheiros também fica mais fácil, com a ajuda do torcedor também, que hoje jogou junto com a gente o tempo todo. E como eu falei antes ali, o nosso mental hoje eu estou muito feliz pela partida de toda a equipe, de quem começou, de quem entrou, que ajudou muito. E hoje vocês puderam ver que o nosso mental hoje foi muito forte, porque antes a gente saía, tomava o gol e acabava que o time caía e depois a gente não conseguia reverter. Hoje a gente toma um gol muito cedo, mas continua jogando, em momento nenhum a gente desfez nosso plano e graças a Deus saímos com os 3 pontos. Gerson, seu apelido é Coringa. Você chegou para jogar nesse meio campo e tomar conta. Hoje a gente pode dizer que o Gerson efetivamente estreou, e é a posição que você se sente mais à vontade, essa ali, jogando ao lado do primeiro volante, jogando de frente, armando o jogo, chegando junto, orientando os companheiros. É essa a sua posição que você se sente mais à vontade? Como eu falei, eu treino bastante, me cobro bastante para sempre estar evoluindo. Vou repetir mais uma vez, não é porque hoje eu tô com os troféus aqui que tá tudo certo. Tenho que continuar evoluindo, eu sei que eu posso evoluir ainda mais. Me sinto à vontade, sim, dá para ver, eu querendo ou não, é mais forte do que eu, tento sempre estar ajudando os companheiros, falando, orientando. E é isso, cada vez mais à vontade e evoluindo. Boa, Coringa! O Gerson jogou muita bola e o Cruzeiro ganhou, né? Tomara uma arrancada, principalmente para deixar essa zona do rebaixamento já na próxima rodada em casa contra o Tricolor Gaúcho. Já vamos ouvir o Arthur Jorge, ó. No YouTube nós vamos exibir os melhores momentos. Vai rolar para você os melhores momentos. Quer ver de novo os gols? Quer acompanhar os lances da partida? Os gols que o Villarreal perdeu, Neiser. Não pode perder esses gols. Você vai conferir no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Cruzeiro ganhou, e o técnico Arthur Jorge, hein, feliz da vida, avaliando a construção do elenco, mas principalmente a dedicação dos jogadores para conseguir esse resultado dentro de casa, diante de quase 40 mil torcedores. Fala aí, mister. Eu vou começar pelo fim, o apoio para todos nós. O apoio para uma equipa que precisa, que merece. E hoje mostrou mais uma vez que merece muito. Muito mesmo. E digo isto porque nós fizemos um jogo bem conseguido. Um resultado que é justíssimo. Não há qualquer margem para dúvida sobre aquilo que é este resultado final. Peca por escasso. Sofremos mais do que aquilo que precisávamos. Porque, de facto, na primeira parte tivemos algumas oportunidades que não concretizamos. Mas criamos um volume grande de oportunidades. Criamos, primeira parte, principalmente com muito jogo ofensivo, mas é normal, o resultado está próximo, o adversário também tenta as suas oportunidades, nós resguardamos um bocadinho mais, deixámos de jogar como devíamos na segunda parte, e digo jogar, de ter a bola, de termos mais controle de jogo com bola, acabámos por permitir ao adversário ter muita bola dentro da área, muita bola longa. E isso não é nossa matriz de jogo, não é aquilo que mais nos favorece. Mas mesmo assim conseguimos ser valentes, todos os jogadores dentro de campo deram o seu melhor, aqueles que entraram acrescentaram muito também hoje à equipa. Justíssima a vitória de uma equipa que trabalhou imenso para conseguir este resultado, e uma equipa dos que jogaram e dos que não jogaram também. Rubem Júnior, Itatiaia. Arthur, como que foi para você trabalhar a equipe sem o seu principal artilheiro, né? E se tem uma expectativa positiva da volta do Caio Jorge para quarta-feira? Trabalhamos de forma exatamente igual àquilo que trabalhamos normalmente. Eu não trabalho em função de um jogador, não trabalho em função de 2 ou 3 jogadores, trabalho em função de uma equipa. Nós temos de estar preparados para aquilo que são momentos em que temos todo o elenco à disposição e outros em que não temos alguns jogadores. Nesta altura eu queria ter toda a gente, queria ter o Marquinhos, queria ter o Sinisterra, queria ter toda a gente disponível, o Romero. Não temos, perdemos o Caio também para este jogo. Vamos ver para quarta-feira quantos temos, quais temos, e com toda a certeza montar uma equipa que seja combativa, competente e que consiga ganhar outra vez.
Muito bem, técnico Arthur Jorge no Rádio Esportes. Bora exibir pra quem tá no YouTube, por isso eu te digo, vem pro YouTube, cola comigo no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial, os melhores momentos do jogo. Você vai ver os gols que o Neiser, Vídeo Real, perdeu o Neiser. Ô Neiser, não dá, hein? E o gol também que o Matheus Cunha tomou. Ô Matheus, olha, tá na tela. Bola totalmente defensável, viu? Agora, de bom, Alexandre Simões e Ale Oliveira, o poder de reação do time do Cruzeiro, que conseguiu se reencontrar no jogo e buscar a virada. Alexandre Simões, boa tarde. Cruzeiro ganhou a segunda seguida na semana, Simões. Boa tarde, Thiago, Ale, quem acompanha a gente, e ganhou bem, né? Aliás, ganhou de pouco. Era para ter sido um jogo bem mais tranquilo. No final, quando você tem a diferença mínima, sempre o sofrimento aparece, né? Principalmente com o Bragantino, danou a pingar a bola na área, mas não chegou a criar nenhuma chance. Agora, Thiago, apesar dos gols perdidos, tá? Eu acho que o Neiser vai explodir ainda, cara. Eu acho que quando passar essa ansiedade dele, é um garoto ainda também, né? Um garoto ainda também, mas ele tem dois aspectos que são fundamentais. Primeiro, a velocidade. Segundo, ele sabe utilizar a linha do impedimento a favor dele. Todos os lances dele ontem, ele estava no limite, mas bem posicionado, ganhou com facilidade na corrida. E então, o curioso é que esse gol que ele faz é dos lances mais difíceis, porque os outros todos ele dominou, saiu cara a cara. Esse, ele bate de primeira e aí mata o goleiro Thiago Volpe do Bragantino. Exato, esse é muito mais fácil, por exemplo, que aquele que ele perdeu no final do primeiro tempo, né? Mais difícil, né? Esse aí é muito mais difícil do que aquele. Mas de toda forma, teve uma participação positiva também, e se a gente for comparar com o Chico da Costa, então eu acho que não tem nem comparação. E outras duas grandes notícias. É que o time organizado parece que é intenso, né? E o Cruzeiro teve muita organização ontem, e o Gerson fez sua melhor partida com a camisa do Cruzeiro, muito próximo do que é o Gerson, e ele acrescenta demais. Agora, a preocupação que fica, além do Matheus Cunha, tá? E foi interessante que ontem eu estava acompanhando o fechamento Sport TV, né? Aí foram falar do Cruzeiro já no finalzinho, o Rafael Sobis falou que o gol do Matheus Cunha tomou era tremendamente defensável. Foi de braço curto na bola, então quer dizer, é um jogador que estava acostumado a fazer gol falando isso. E a questão do primeiro volante, Thiago, Lucas Silva não é primeiro volante. O gol do Bragantino nasce de mais uma falha do primeiro volante improvisado do Cruzeiro. Contra o São Paulo foi assim, você vai se recordar, do Matheus Henrique, e ontem o Lucas Silva perde uma bola que o primeiro volante não pode perder. Então quer dizer, eu entendo que não tem o Lucas Romero, não pode ter o Wallace, mas precisa tentar arrumar uma solução melhor para esse primeiro volante do Cruzeiro. Não é o Matheus Henrique e não é o Lucas Silva. Ô Ale Oliveira, a gente já vai observando algumas ponderações do técnico Arthur Jorge, não só na sua entrevista, mas também na escalação, montagem do time. Por exemplo, o Jonathan Jesus parece ter levado a melhor para cima do Vidalba na questão defensiva do Cruzeiro. Bruno Rodrigues e Chico da Costa, desprestigiados, né? Quando teve a oportunidade, quem ele escolheu foi o Neiser, e ele já falou em coletiva, se não tiver o Caio Jorge, quem joga mesmo é o Neiser. O Fagner na direita, Ale Oliveira, também levando a melhor, saindo na frente na escolha do técnico Arthur Jorge. E o Gerson, que inclusive tá rolando a enquete aqui no YouTube pra galera votar, pra equipe da Itatiaia, por melhor em campo. Você pode votar ainda no Christian, no Fabrício Bruno, que de fato foram também bem no jogo. Ale Oliveira, já dá pra sentir o dedo do Arthur Jorge na montagem do time, tá bem encaixado o Cruzeiro naquilo que ele pretende daqui por diante, ou ainda falta muita coisa, hein, Ale? Boa tarde. Muito boa tarde, viu, Tiagão, os companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Sim, eu acho que você já percebe sim o trabalho do treinador, são 3 vitórias nos últimos 4 jogos. E é bom a gente lembrar que o Bragantino, ele vinha de 2 resultados excepcionais no Campeonato Brasileiro. Meteu um 3-0 no Flamengo, que ficou barato, né? Que já se passaram alguns dias aí, a gente esqueceu. Meteu um 3-0 que poderia ter sido mais no Flamengo do Léo Jardim. E depois ganhou fora de casa do Mirassol. Teve o jogo da Sul-Americana antes de enfrentar o Cruzeiro, mas aí com um time já muito modificado. Então a vitória do Cruzeiro foi muito importante contra um bom adversário. É bom a gente lembrar isso. E você citou alguns nomes que vêm agradando bastante. O Fagner, por exemplo, tá jogando bem, cara. Tá seguro, ele que dá assistência pro gol, inclusive. Então, são apostas
do treinador que são vitoriosas, né? Sem dúvida que são vitoriosas, e isso vai dando a confiança. Outra coisa que eu acho que é muito importante e que o jogador respeita demais, que é a verdade do campo e bola. Então quem está jogando bem é mantido independentemente de quem seja. Então acho que isso também fortalece as relações, e eu acho que o Cruzeiro está num ótimo caminho. Na próxima rodada a tendência é que saia dessa zona de rebaixamento. Na Libertadores a estreia foi sensacional, maravilhosa. Então acho que o pior já passou, e conforme vai tendo mais tempo para trabalhar, o Portuga vai entendendo melhor o seu elenco e vai tirando o máximo dele. É isso que todos esperamos, né? Um Cruzeiro forte, um Cruzeiro encaixado e livre dessa zona do rebaixamento. Gente, ontem o vice-presidente da SAF do Cruzeiro, o Pedro Júnior, é o homem forte do futebol do Cruzeiro. Ele participou ontem à noite, após o jogo, do CNN Sports S.A. com o João Vitor Xavier. Um papo muito legal, muito interessante. Você pode acompanhar nas redes sociais, tanto da Itatiaia como também da CNN. O Pedro Júnior falou dos objetivos do Cruzeiro na temporada e também o que esperar da nova comissão técnica para mudar esse rumo do Cruzeiro, como citou o Ale Oliveira. Vamos ouvir um trecho do que disse o Pedro Júnior em entrevista ao João Vitor Xavier no programa CNN Sports S.A. A gente teve o primeiro objetivo concluído, né, que foi o título do Campeonato Mineiro, mas o nosso desempenho e os nossos resultados não estavam agradando a diretoria. Então, por isso a mudança da comissão técnica, né? E a gente trouxe agora um treinador, o Arthur Jorge, que é um nome que dispensa comentários, é um profissional de muito gabarito, para a gente primeiro sair dessa situação que a gente se encontra no Campeonato Brasileiro, que é uma situação que nos incomoda muito, é uma situação que nos deixa muito incomodados com isso, tanto a diretoria como os próprios jogadores, né? Então a gente se cobra muito aqui dentro. Primeiro a gente tem que sair dessa situação, tem que sair da zona de rebaixamento, para a gente conseguir voltar a caminhar no Campeonato Brasileiro, e nesse período tem a volta da Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Quando o clube começa o ano, ele tem aquele pensamento, vou aqui com o Brasileiro, que é minha prioridade, vou com a Libertadores, que é minha prioridade, ou Copa do Brasil. Primeiro eu queria entender a prioridade do Cruzeiro para esse ano, e depois como é que o início ruim do Cruzeiro no Brasileiro impacta nesse planejamento, se teve que rever uma rota, ou se não, o planejamento segue o mesmo. O planejamento a gente teve que mudar, né? Por parte da comissão técnica, né, que a gente viu a necessidade de mudança, então automaticamente isso já altera o planejamento do ano, porque a gente não quer que o Cruzeiro contrate um treinador e ter 3, 4 meses ter que trocar. Isso inviabiliza qualquer projeto, qualquer projeção durante o ano, e a gente reajustou essa rota. Estamos no caminho novamente com a nova comissão técnica, e a gente não tem nenhuma prioridade de competição. O Arthur até a gente comentou isso, né, que a prioridade é o Cruzeiro sempre tá brigando em todas as competições, e hoje a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro, pelo fato da situação que a gente está, mas a gente não tem nenhuma preferência de Copa do Brasil, Copa Libertadores ou Campeonato Brasileiro. Hoje a nossa necessidade é sair da zona de rebaixamento, e é nisso que a gente vai trabalhar para sair dessa situação o mais rápido possível. O Pedro Júnior falando ao João Vitor Xavier no CNN Sports S.A. também fala do que vem pela frente, né? Renovações, contratações, a janela do meio do ano. Pedro Júnior, entrevista exclusiva à CNN. Fala aí, Pedro Júnior. Pra gente foi muito importante a manutenção do elenco, né? Foi uma conquista nossa, a renovação com o Matheus Pereira, a renovação com o Caio Jorge. Tivemos a renovação também do Fabrício Bruno, tivemos a rejeição da compra do Kaique, né, da venda do Kaique. Verdade. Então a gente conseguiu segurar o nosso elenco e ainda agregou valor nesse elenco, trazendo o Gerson, um jogador de altíssimo nível, um jogador de seleção brasileira. Então a nossa primeira ideia era a manutenção do elenco e trazer peças para agregar.
a esse elenco nosso, que a gente confia muito e que a gente acredita muito nesse elenco, um elenco muito qualificado, um elenco muito dedicado. E para a próxima janela a gente vai planejar junto agora com o Arthur Jorge, né, que é um novo tipo de planejamento. A gente já vem conversando para ver as necessidades que ele planeja para o meio do ano, mas de prontidão que a gente ainda teoricamente tem uma janela interna no Brasil, né? Ele se prontificou a não querer contratar, ele confia muito nesse elenco, o elenco que agrada muito ele. Então, para a próxima janela, a gente vai sentar com calma, planejar com o Arthur o que ele acha interessante. Bom que ele vai ter vários jogos para ele analisar e o que o treinador vê necessidade, o clube também entender, a gente faz qualquer movimento. E o Cruzeiro sempre atento ao mercado, sempre atento às oportunidades que elas podem pintar a qualquer momento. Muito bem, se você quiser ver o papo na íntegra, nos canais de YouTube da CNN e também nos nossos portais, você tem nas redes sociais cortes importantes aí da fala do Pedro Júnior, homem forte do futebol do Cruzeiro. Ele fala muito bem, tá sempre aberto às perguntas, vale a pena conferir. Ô Paulo Azeredo, fim de semana tem o Grêmio no Brasileirão, mas antes tem a Libertadores e já começou a venda de ingressos. Um abraço, boa tarde, Paulinho. Tudo bem, Thiago? Abraço pra você, quem tá ligado com a gente no Rádio Esportes desta segunda-feira. É o Cruzeiro embalado com a segunda vitória consecutiva na temporada, em busca da terceira, da quarta, pra embalar de vez, né? E na Copa Libertadores começou com o pé direito, venceu fora de casa e quer manter na quarta-feira o 100% de aproveitamento. Lembrando aí, você torcedor cruzeirense, a venda começou ontem, 4:30 da tarde, foi antecipada de 8:30 para 4:30, a gente trazia a informação até dentro do Domingão Esportivo com o Rubem Júnior, e então continua hoje. Lembrando que ontem o sócio 5 estrelas teve prioridade na compra e a venda geral começa hoje, segunda-feira, à tarde, e preços a partir de R$40, agora com 2 vitórias embalando, né? O Cruzeiro é realmente Mineirão cheio, com mais de 50 mil pessoas na quarta-feira. Os jogadores se reapresentaram hoje, Thiago, pela manhã, voltam a treinar amanhã à tarde. Tentamos a apuração junto à questão de Romero e também de Cajota, de Caio Jorge, que foi poupado do jogo ontem do Cruzeiro contra o Bragantino, por questão também de dores musculares, mas isso ainda não foi divulgado oficialmente pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro ainda mantém isso em sigilo. Os jogadores devem voltar aos trabalhos, como eu disse, amanhã à tarde. E uma informação que trouxemos aqui já também durante a semana passada, mas agora há uma novidade em relação ao Wallace. O Lucas Barbosa, nosso companheiro do itatiaesporte.com.br, conversou hoje com o empresário do jogador, que teve sim uma conversa na sexta-feira com a direção do Cruzeiro. É a informação que o jogador, até pela resposta ontem, né, do Arthur Jorge na coletiva, o jogador não segue no Cruzeiro, mas é aquilo, janela fechada, não terá rescisão de contrato, o Cruzeiro vai buscar um negócio para o Wallace já a partir do mês de junho, de julho, quando a janela se abre novamente, mas a tendência então é que ele não permaneça mesmo, não está nos planos na temporada daqui pra frente, viu, Thiago? Boa, Paulo Azeredo, boa sorte ao Wallace aí, qual for o caminho dele, acho que no Cruzeiro já deu mesmo.